Neste primeiro vídeo estaremos com a presença do Pedro Sá, que é presidente do Sinergia Social e diretor executivo da Prolazer. Meu nome é Pedro Sá, eu trabalho com consultoria e assessoria na área de gestão de projetos e captação de recursos. Na Prolazer Consultoria a gente tem três grandes áreas, que é a área de gestão, elaboração e monitoramento de projetos, captação de recursos, que é criação de planejamentos de captação, e também a parte de treinamento de pessoas, que a gente tem um treinamento voltado para o treinamento empresarial ao ar livre, ou seja, por meio de jogos, que vem muito da nossa formação. Beleza. Então, para começar essa conversa, eu queria que você falasse, até para entender melhor, o que é o terceiro setor exatamente. O terceiro setor é o setor que congrega as organizações não governamentais. Então, para contextualizar, existem três setores da economia que é falado, que é o setor privado, das empresas, desde o microempreendedor individual até as empresas de grande porte, de renome internacional. Tem o segundo setor, que é o poder público, que são a prefeitura, o governo do estado, o poder da União, que é a República Federativa. E o terceiro setor que a gente fala comumente, que são os setores das ONGs, as chamadas ONGs, que hoje a gente fala de organizações da sociedade civil. As famosas OSCs, Eu sei. E é isso. E a Prolazer, nesse contexto, ela trabalha com que tipo de projetos para o terceiro setor? Hoje, a Prolazer Consultoria, a gente trabalha com projetos sociais, A gente não tem um perfil específico ou uma causa específica. O nosso forte é a área esportiva por conta da formação, mas por conta da experiência a gente tem entrado em áreas do idoso, em áreas da questão da criança, dos direitos da criança, e isso tem fortalecido a nossa atuação no mercado hoje. O terceiro setor aqui no Brasil, pelo menos até 90, nós tivemos aí um crescimento e depois a gente teve um declínio, não é isso? Algumas instituições que financiavam projetos saíram do Brasil por achar que já estava bem encaminhado o processo. Como é que você vê essa questão a nível de financiamento do terceiro setor aqui no Brasil no momento? Assim, de acordo com a última pesquisa que teve, se não me engano, do IPEA, hoje a gente tem 840 mil CNPJs cadastrados de organizações da sociedade civil no Brasil. Quase 1 milhão de organizações atuando de norte a sul. Então, pode ser que algumas só existam no papel, pode ser que sejam fantasmas, mas para além disso, existem outras organizações que não estão formalizadas ainda, que funcionam como projetos e têm a mesma possibilidade de atuação. Referente ao financiamento, eu percebo que hoje, no terceiro setor, como a gente fala, existe financiamento, existe dinheiro. Agora a questão é, será que as ONGs estão sabendo como chegar nesse dinheiro? Porque desde o marco regulatório de 2015, teve uma formalização maior e um processo de burocratização de certa forma maior para que as empresas pudessem financiar, e pudessem existir termos de cooperações técnicas entre organizações do terceiro setor e poder público, ter a questão das leis de incentivo, seja da cultura, seja do esporte, da causa oncológica, que é o PRONON, o PRONAS, do pessoal da deficiência física, e outras leis que existem a nível municipal e estadual. Então, há financiamento, há recurso, há verbas. Tanto é que, a gente for comparar, só nesse primeiro semestre, pela lei de incentivo do esporte estadual, a gente teve um desembolso de mais de 4 milhões de renúncia fiscal nos projetos esportivos daqui do Ceará. E quantas pessoas conseguem acessar esses fundos? Assim, se eu não me engano, existem cerca de 30 projetos hoje que estão sendo incentivados por meio desse recurso. Porque a lei de incentivo do esporte, que é um exemplo que eu trouxe, ela tem um teto de cerca de 300 mil reais, 330 mil reais. Certo? Então, se a gente for fazer um cálculo básico, tomando por nota que todas estão no teto da linha de projeto, a gente teria por volta de 15 a 20 projetos incentivados nessa média. Então, só nesse primeiro semestre a gente vê a quantidade de desembolso que teve do poder público nessa parceria por meio da renúncia fiscal, para mobilizar recursos para projetos esportivos.
E falando em mobilização de recursos, e voltando aqui um pouco para uma área que a gente gosta de trabalhar muito, chama-se marketing digital, como você avalia a questão do marketing digital, ou melhor, como você avalia algumas áreas, né, da internet, dessas redes, que trabalham o crowdfunding e a questão também da vaquinha virtual? É algo que é palpável para as instituições que não têm ainda esse poder de acessar esses fundos? Assim, o crowdfunding, que é um termo que vem de fora, que a gente, né, acabou incorporando no nosso vocabulário, que é nada mais do que a arrecadação de dinheiro, né? São as vaquinhas virtuais que a gente conhece, né? Ele é muito interessante para mobilizar recursos pontuais, né? Porque você cria uma campanha, tem uma temática de sensibilização, né? Dentro dessa sensibilização, geralmente as campanhas proporcionam recompensas, né? Você pode colocar, você doando R$50, você ganha uma caneca, você ganha uma blusa. A gente vê muito isso nas redes sociais. Tem artistas que estão iniciando, artistas amadores, né, que estão tentando entrar na carreira profissional, que utilizam o crowdfunding como uma ferramenta de mobilização de recursos para, por exemplo, gravar seus discos, né, produzir suas peças. Né? Então, eles, de contrapartida, como recompensa, pode ter ingresso de show, CD gravado, autografado. Né? Então, é interessante, né, para mobilizar recursos pontuais, né? Para manter uma organização, essa estratégia de captação de recursos já não é tão eficiente, né? Porque ela perde a força, porque ela é de impacto. Uhum. Aí no caso da vaquinha virtual também seria a mesma situação, que você acha que funcionaria da mesma forma, não é isso? Isso. Aí nesse caso as instituições que estão procurando se fixar em projetos mais, digamos, a longo prazo, seria isso para pontuar algumas ações dela, que seria isso. Um exemplo que a gente pode trazer é o quê? A instituição ela pode funcionar normalmente, né? E o que é interessante que uma instituição tenha é várias fontes de recursos, né? A gente, né, na captação de recursos, a gente sempre brinca, se você botar todos os ovos numa cesta só, se essa cesta cai no chão, você acaba perdendo tudo, né? Então, a gente aplica essa simbologia com a questão da captação de recursos. Se você concentra todos os seus esforços numa só fonte, a partir do momento que aquela fonte cessar por algum motivo, seja por crise econômica, seja porque o financiador não vai mais financiar, porque fechou, porque não quer, ou então simplesmente porque o programa acabou, você vai passar dificuldades. E aí entra um outro detalhe, que é a questão do planejamento estratégico na captação de recursos. Que é uma área que poucas organizações trabalham relacionada a isso, né? Com certeza. Falando em planejamento estratégico, aí nessa questão eu queria fazer uma pergunta. Você acredita que as redes sociais, a mídia social, a mídia digital hoje, ela ajuda de alguma forma nesse planejamento estratégico para a captação de recursos? As mídias digitais, diferente das redes sociais, né, que às vezes as pessoas confundem mídia digital com rede social. As mídias digitais, elas são fundamentais para mobilizar e engajar pessoas que são ligadas afetivamente à causa que você trabalha, né? Tanto é que existe o site, existe o mailing, né, que você pode estar utilizando, são ferramentas de mídias digitais, né, que são muito eficientes, tanto para você informar o seu apoiador, o seu financiador, como também para mobilizar campanhas, né, que sejam pontuais ou campanhas de arrecadação, né? Por exemplo, você pode criar uma campanha dentro do mailing da instituição, que seja lá de 10 mil e-mails, 5 mil e-mails, para mobilizar pessoas que se associem à causa, que sejam doadores recorrentes, né? Então, muita gente acha que a gente não utiliza o e-mail hoje, né? Porque o e-mail é coisa que quase ninguém usa. Mas igual o site, né? Site hoje não tem mais. O pessoal acha que só existe hoje o Facebook e o Instagram. E é um erro de entendimento, né? A pessoa às vezes não conhece muito da temática para poder opinar, mas, por exemplo, o e-mail ele é muito utilizado, né? Se você for fazer uma pesquisa na área de conteúdo digital, de marketing digital, o alcance do e-mail ele é muito maior do que um Instagram e um Facebook, relacionado a fechamento de parcerias, fechamento de, por exemplo, vou trazer um conceito aqui da questão da empresa privada, de fechamento de venda, né? Você consegue fechar vendas muito melhor
com um mailing bem elaborado, com uma copy bem feita, né? Que é a copyright, né? Você saber utilizar técnicas de escrita bem para poder envolver as pessoas dentro daquilo que você quer passar de mensagem. Isso tem um resultado muito maior do que apenas ter um acervo de fotos no Instagram ou publicações recorrentes no Facebook. Faz parte, mas eles sozinhos também não geram retorno. No caso, seria as redes sociais serem utilizadas mais para dar visibilidade aos processos que estão acontecendo dentro daquele projeto em si. Isso. Para criar mais engajamento, mais força e mais apoio popular, digamos assim. Pelo que quando você fala em captação de recursos, que é uma área que eu tenho estudado muito, eu tenho buscado me aprofundar, as mídias digitais, elas são catalisadores de pessoas. E as redes sociais, os filtros que a gente vai utilizar para chegar nessas pessoas. Porque se você abrir o Facebook hoje, tem o pessoal que gosta dos animais, tem o pessoal que gosta dos cachorros, tem o pessoal que gosta dos idosos, das crianças, da causa das pessoas em situações de rua. Então, como que a gente chega nesse pessoal, né? Já que essas ferramentas são tão abrangentes, são tão gerais, né? Dentro de cada ferramenta, se você for na conta comercial, for pesquisar um pouquinho mais, lá tem as propagandas, né? Ou então publicações pagas, né? Que geralmente o pessoal do marketing digital chama de comprar tráfego, né? Que você faz tem o tráfego natural, que é do alcance orgânico, né? E tem o de publicações pagas, que você escolhe o perfil de pessoa, escolhe se é homem, se é mulher, a faixa etária, né? Que tipo de curtida a pessoa dá mais, devido às hashtags. Tem toda uma metodologia de filtragem que essas ferramentas, Instagram e Facebook, disponibilizam para as empresas que querem chegar nesse público, né? Então, da mesma forma que uma empresa pode chegar até você por meio do que você curte nas redes sociais, uma organização não governamental, uma ONG, ela tem essa possibilidade de chegar em pessoas que curtem a causa que ela trabalha, curtem a causa que ela defende, né? Então, existe essa possibilidade. Falando ainda um pouco sobre a questão do terceiro setor e das organizações, na sua visão hoje, nas organizações que você acompanha, então no seu entendimento, elas estão preparadas para trabalhar redes sociais, trabalhar mídias sociais dentro dessas instituições? Assim, pelas organizações que eu já acompanhei, né, e por outras que eu acompanho o trabalho, mesmo sem estar diretamente na consultoria, eu vejo que muitas organizações da sociedade civil utilizam as mídias sociais apenas como acervos de fotos e vídeos. Né? É como se fosse um portfólio que fica sendo renovado. Né? Poucas instituições têm a consciência e o planejamento de que aquela ferramenta digital, que são as redes sociais, tem uma possibilidade de chegar a pessoas que vão apoiar a sua causa. Então, quanto melhor estruturadas, quanto mais bem elaboradas forem, melhor para você mostrar a imagem da organização perante os apoiadores, né, os doadores, que a gente tanto busca, né, de forma estruturada para as organizações. Nesse caso, a rede social seria um veículo mais de divulgação e também de captação a pessoas que estão mais acessíveis àquela causa, no caso. Isso mesmo. Por exemplo, se eu sou da causa animal, né, eu tenho uma ONG da causa animal e eu trabalho muito com resgate, eu tenho um abrigo e tenho a questão da alimentação. Como que eu atrairia pessoas para a minha causa? Né, o que eu vejo muito, e aí você deve ter visto também, é que a maioria dos abrigos ou das causas animais utilizam muito a imagem apelativa. Né? E geralmente quando é utilizada essa imagem apelativa é para arrecadar fundos rápidos. Ou seja, o cachorrinho, a gente resgatou o cachorrinho, ele está aqui com as patinhas machucadas, a gente levou para a clínica, né? Fizemos todos o procedimento, mas a conta deu tanto. Precisamos que você doe. Né? Então, é uma sensibilização forte, apelativa, porque ele traz uma imagem chocante, que mexe diretamente com a pessoa que é da causa animal. Então, querendo ou não, a pessoa vai transferir, sei lá, R$10, R$15, R$20, não interessa, mas vai mexer com aquela pessoa. Mas é uma doação pontual, porque sensibilizou fortemente aquela pessoa. Agora, como que eu transformo esse doador pontual num doador recorrente, que reconheça o trabalho da organização e não só o resgate do animal como causa principal?
né? Então tem possibilidade de você converter isso, como por exemplo, a própria organização pode criar um manual de como cuidar do seu cachorro, de como cuidar do seu pet. E aí ela atrela esse manual como um e-book digital, coloca na página do site, né, que é uma possibilidade que você pode colocar no site, e a pessoa para baixar coloca o e-mail, os contatos de básico, né, nome, telefone, contato de e-mail, e aí você já tem uma atração de leads, ou seja, o público que está ligado à sua causa, né, e a partir dessa atração de leads, dessa geração de contatos, você vai começar a dialogar, você vai criar um relacionamento. Primeiro tem um flerte, né, por meio do e-book, depois tem uma paquera mais próxima, e aí você cria um relacionamento com esse doador, né, que é justamente encaminhar, por exemplo, se você tem um relatório estruturado na sua organização, encaminhar periodicamente uma parcial desse relatório estruturado, né, mandar informativos das atividades que a organização tem feito, sempre fazendo o convite para que essa pessoa seja um associado, né, para que essa pessoa seja um doador recorrente da causa, né, que ele se reconheça como um artífice dessa causa. Né. Quer dizer que as redes sociais nessa área seria mais prática, por exemplo, uma ONG ter uma pessoa que trabalha diretamente com esse tipo de ações nas redes sociais. Sim. É de suma importância, na verdade, que as organizações que queiram trabalhar com as redes sociais e com as mídias digitais tenham um profissional da área, né? Mesmo que ele não seja diretamente da causa, né? Mas ele tem que ter um conhecimento técnico para poder passar para a organização as melhores estratégias, né? Porque tem estratégias e estratégias. Então, se você colocar uma pessoa que é muito afeiçoada à causa animal, por exemplo, que a gente está falando muito aqui, mas ela não entende muito das ferramentas digitais, né, não vai ter tanta eficiência, não vai ter tanta eficácia. Né? Vai ser um trabalho que vai ser minimamente feito, né, vai ter um certo resultado, mas pode não atingir a sua expectativa. Mas falando um pouco sobre rede social, hoje em dia as pessoas imaginam quanto mais curtidas, né, mais pessoas estão vendo minha postagem, e não conhecem exatamente o trabalho por trás, né? Porque aquelas curtidas geram algum impacto para quem está vendo lá. Eu tenho 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, mas se você for levar em consideração que tem 10.500, olha lá, se não for menos do que isso, tem uma ação mais ativa com aquela pessoa. As ONGs, será que teriam também que fazer esse tipo de ação, ter essa interação? O pouco que eu entendo de marketing digital, que eu tenho estudado, a gente tem que saber diferenciar o que é engajamento do que é alcance, né? A curtida e o compartilhamento, ele dá alcance, dá uma certa visibilidade para aquilo que foi postado. Só que hoje, pelo menos para algumas empresas, o alcance não é tão importante. O importante é o engajamento, né? Como que a pessoa comenta, né? Compartilha as situações, né? Tem uma interação dentro da postagem, isso gera engajamento. Até mesmo porque você vai levantar, vai fazer um retorno do seu feed, né? Trazendo aqui, por exemplo, o exemplo do Facebook, né? Quando você comenta na postagem de alguém, que você retorna o feed, aparece lá, fulano comentou na postagem de cicrano, né? Ou seja, a postagem fica em alta, que é o que dá o alcance, que é o que dá o engajamento, né? Então dá a possibilidade de mais pessoas comentarem, compartilharem. Isso é importante para você identificar quais são as pessoas que estão ligadas àquela causa, porque eu posso muito bem na minha página da minha empresa postar um vídeo de uma criança fazendo uma brincadeira, ter 600 curtidas, né, 600 likes, 600 coraçõezinhos, mas o que eu vou mobilizar? Qual é o engajamento que eu estou gerando com o público que eu quero alcançar, né, com aquela postagem, com aquele tipo de postagem, né? Então a gente tem que ter uma mínima noção de que a gente tem que criar conteúdos relacionados àquilo que a gente produz para chegar naquela pessoa que a gente quer ter um relacionamento, né? Seja como doador, seja como um apoiador, seja como um parceiro. Bem, já finalizando aqui um pouco a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse aí um recado aberto para você poder falar o que você quiser. Eu gostaria de recomendar que as instituições que gostam do trabalho com as mídias digitais e com as redes sociais procurem um profissional da área, né? Porque você valoriza o trabalho de quem estuda para isso, né? E você consegue trazer profissionalismo e eficiência naquilo que você quer construir.
Então, por exemplo, a AID Mídias, ela trabalha com gestão de mídias sociais, trabalha com construção de sites com parceiro, né? Então isso é importante, né? Que a gente possa contratar as pessoas pela expertise delas.